Olá, este é o Visão OCI, produzido pelo Observatório da Comunicação Institucional, que traz aqui semanalmente alguns pontos importantes do universo da comunicação. Eu sou Carolina Correia. E eu sou Marcondes Neto. Aqui temos os destaques do portal OCI. E o episódio de hoje está recheado de Marcondes Neto. Temos dois conteúdos muito interessantes aqui e a gente vai falar bastante sobre relações públicas. Professor, vou trazer as chamadas que nós selecionamos para começar o nosso debate. No primeiro momento, falar um pouquinho sobre a sua entrevista para o Papo Doce, que fala dos desafios das relações públicas. E depois falar um pouquinho da divulgação da sua última obra, Marketing para Artes e RP para Artistas. Eu acho que a pergunta que não quer calar aqui, tanto minha quanto de quem ouve, é: qual será, na sua visão, o futuro do RP? Bom, esclarecendo sempre que a curadoria do programa é da Carolina Correia. Então, eu não vou negar, não, não vou negar fogo aqui. Agradeço ter trazido essa conversa que eu gostei muito de ter com o pessoal do Papo Doce, que na altura estava para chegar a 800 inscritos, fazendo um videocast, na verdade, semanal, tratando de RP. Então, eu achei muito legal. E aí a provocação deles foi passado, presente e futuro das relações públicas. Eu acho que a gente falar de história sempre é bom, e o Observatório fez isso, publicando um livro em 2014 sobre os 100 anos de RP no Brasil. Naquele ano, nós estávamos fazendo 100 anos. Depois, em 2019, a gente relançou o livro já numa versão um pouquinho menos ambiciosa, porque a primeira edição ficou bem cara, nós tivemos patrocínio. Em 2019 não tivemos, mas como o livro esgotou, o pessoal nos pedia. Então a gente relançou em 2019, só que veio a pandemia. Então esse livro está sendo visto agora. Eu levei esse livro agora no evento da Mega Brasil, no mês de setembro, quando eles fizeram lá o congresso. E foi muito bem recebido. É uma história que foi contada basicamente pelo Marcelo Fischer, que é o diretor executivo do Observatório, em sua dissertação de mestrado, que ele defendeu numa faculdade de educação, que é bem difícil você levar um tema assim para dentro da educação. E eu tive na banca, foi brilhante o trabalho. Ele é mestre hoje pela UF, pela Federal Fluminense, e é um trabalho que traz algumas coisas muito interessantes sobre o nascimento da atividade no Brasil. Sai completamente daquela linha capitalista, vamos dizer assim, por uma visão sindicalista, que a verve do Marcelo Fischer. A experiência dele é de terceiro setor e nas organizações sindicais, e ele buscou as origens da comunicação que a gente faz em RP na comunicação operária. Muito interessante. Então temos um passado aí que a gente já revisou. O presente a gente vive conversando sobre isso. Agora, o futuro, eu tenho sempre dito o seguinte: nós temos que exportar conhecimento. Então, os conteúdos de RP têm que estar presentes em outras formações. É um pouco aquele povo do todo mundo precisa de um RP, diz. Né? Eu tiro o D, né? De um RP, eu digo, todo mundo precisa de RP. Então, quer dizer, não precisa necessariamente contratar um profissional, mas precisa exercer as atividades. Então, isso pode ser contratado fora,
pode ser aprendido em termos de técnicas para ser colocadas em prática, né, para você se divulgar. Porque esse é o sentido verdadeiro da nossa atividade, né? A nossa atividade nasceu fazendo publicity. E publicity, a tradução é a divulgação. Então, eu comecei na profissão como divulgador, com esse nome, né? Então, o futuro, dentro da academia, eu acho que é a gente expandir o ensino de RP para todo mundo que precisa de RP. E no mercado, eu acredito que é o empreendedorismo e o atendimento a pessoas físicas, que esse é o maior mercado fora do Brasil para RP. É você ser RP de um atleta, RP de um artista, de um criador, de um executivo, né? De uma entidade pequena, de um clube, de uma associação de bairros que seja, que vai precisar muito de comunicação interna para depois ganhar a comunicação externa. Enfim, pensar pequeno, não no sentido de pensar curto. O small is beautiful, no passado tinha isso, né? Quando foi lançado o Fusca, a propaganda era small is beautiful, quer dizer, um carro pequeno pode ser uma maravilha. Então, o pequeno alcance do trabalho, ele também é meritório. Ninguém começa grande. Todo mundo quer pegar um emprego na Shell ou na Globo. Não é assim, né? Então, eu acho que colocaria para o pessoal pensar nesse mercado que está pertinho. Trabalhar para um médico, trabalhar para um advogado. Inclusive, médicos e advogados são proibidos de usar propaganda pelos seus conselhos, pelo Conselho Federal de Medicina, pela OAB Nacional. Eles só podem fazer relações públicas. Mas acho que nem eles sabem disso, porque não está escrito com esse nome. A legislação deles só proíbe a propaganda, mas não diz o que fazer. Então, nós temos aí um grande mercado, e sem falar na pesquisa que o Observatório conduziu em 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, nós não fizemos, sobre o discurso institucional dos partidos políticos brasileiros, que mostrou que os partidos todos se comunicam mal com a população. E nós descobrimos uma segunda coisa que nem era hipótese, que é que eles não se distinguem uns dos outros diante do eleitorado, que é muito mais grave. Então, se você pensar em 5.570 municípios, cada um com 30 diretórios de partidos, não tem mais comunicólogo desempregado no Brasil. Não é nem RP, não. É jornalista, publicitário, designer, não sobra ninguém. Porque falta muito isso. E isso é um dado de desenvolvimento da cidadania. Muito bem. Eu tenho mais uma pergunta que não quero calar, mas vou segurar para o próximo bloco. Até daqui a pouco. Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava.
envaidecida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. Eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. Voltamos então com a segunda pergunta que não quer calar. Professor, fale para a gente sobre a relação do marketing para artes e RP para artistas. Título da sua última obra lançada. Fala um pouquinho sobre o livro e sobre o conteúdo dela, por favor. Olha, eu fico muito feliz de poder falar, porque também aconteceu a mesma coisa que ocorreu com o livro 105 anos de RP, 2019, né? Então, sofreu a paradeira da pandemia, e agora que eu estou levando esse conteúdo à frente. A minha tese de doutorado teve orientação da Margarida Kunsch, e muito me orgulha, foi sobre marketing cultural. Foi a primeira tese sobre marketing cultural. E foi um desafio enorme. Teve que ser conceituada a atividade, ela não existia reconhecida pela academia, é um termo que nasceu na imprensa, marketing cultural. Então, eu que queria falar só de exemplos, contar casos, tive que ficar um ano mais para fazer a conceituação, que é um trabalho teórico, mas foi muito bom. Então, em vez de 3 anos, eu fiquei 4 fazendo a tese, e gerou livro, gerou site, foi muito, muito rico na minha vida ter feito esse trabalho. E quem oportunizou foi a Margarida, porque lá no diagrama dela, na comunicação institucional, a última linha é marketing cultural. Dali que saiu. Eu sou muito grato. Agora, o que aconteceu? O marketing cultural foi capturado pelas empresas e pelas agências. Então, é tudo grande. É o prêmio Nestlé de literatura, os festivais de rock, enfim, era coisa muito grande. E os artistas iniciantes sempre ficaram queixosos dessa prática que realmente passou a existir as leis de incentivo à cultura. Isso é relacionado. Só não pode dizer que marketing cultural são as leis que tem aí, porque não é. Marketing cultural sempre existiu. As empresas usavam a cultura como um meio de se divulgar. A própria Cacique, Companhia Cacique de Café, do Paraná, sempre fez muito antes de Lei Sarney, que foi a lei primeira que tivemos em 86. Agora, então, as leis que vieram desde 86, federal, no nível federal, depois veio a lei do audiovisual, depois a lei Sarney foi substituída pela Rouanet, tem as leis estaduais, as leis municipais. Então, isso tudo incrementou o marketing cultural, mas os artistas iniciantes, as pequenas iniciativas, elas eram preteridas, porque as empresas queriam coisas que agregassem as suas marcas. Então, procuravam um artista famoso, não tem jeito. Não, né? Enfim. Então, quando eu fui fazer meu pós-doc na UF,
na Federal Fluminense, eu voltei às origens, que eu fui produtor cultural durante 10 anos, e, de novo, eu acabei fazendo um conteúdo agora voltado para o artista, e separando o marketing da obra das relações públicas do artista, porque isso está muito misturado hoje na cabeça quer dizer, está misturado na divulgação e acaba misturando na cabeça do público. Entendeu? Então, o que é que pode ser objeto de marketing? É o livro, é o filme, é a peça, é o balé, né? Isso é objeto do marketing. Então, é fazer o maior barulho possível, chegar mais longe, falar mais alto, muito bem. Agora, o artista, ele não é produto para ser embalado, precificado, despachado. O artista tem que ter cuidadas a imagem e a reputação. Quem é que trabalha com imagem e reputação? As relações públicas. Então, eu separei nesse trabalho marketing para artes e RP para artistas. E espero que isso traga uma... O livro está sendo colocado agora, espero que isso gere uma conversa interessante, útil para os artistas, sobretudo os iniciantes. É a minha expectativa, a minha tese é de que esse discurso ele precisa ser apropriado pelos criadores, que são os verdadeiros produtores de cultura, os artistas, os autores, né? Enfim, tomara que dê certo. Já está dando, professor, já está dando. E aí, no terceiro bloco, agora que a gente entra, vamos falar um pouquinho sobre índice de transparência ativo. Você que nos acompanha, aguarda um minutinho, voltamos já. A Criação de Adão, uma das mais conhecidas obras de Michelangelo, traduz o peso das escolhas que nós, seres humanos, fazemos ao longo de nossa existência. Tocar ou não o dedo de Deus. A decisão de buscá-lo é inteiramente nossa. E a última falange do dedo de Adão, contraída, representa o livre-arbítrio, o peso e a importância das decisões que tomamos. Neste congresso da Mega Brasil, o tema central busca uma reflexão sobre os impactos e as consequências que os caminhos escolhidos pelas corporações trazem para a sociedade. A comunicação e o legado que as corporações deixam para o futuro do planeta e das novas gerações traduz o peso das decisões empresariais na condução de seus negócios. Elas, como organismos vivos, atuantes e influentes no tecido social, carregam sobre os ombros o peso da manutenção de um planeta saudável e a construção de um mundo mais justo em oportunidades e menos desigual em perspectivas. Convidamos você a pensar e refletir conosco caminhos que tragam perenidade, prosperidade e felicidade a toda forma de vida neste planeta. Nossas boas-vindas ao 26º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. E agora, no terceiro bloco, a gente fala sobre aquele tema que estamos acompanhando desde o primeiro episódio, que é o índice de transparência ativa. Professor, nós chegamos no momento em que estamos terminando a tática 3, que é a imagem da marca, e vamos falar sobre as práticas 3.9, odor característico, e 3.10, layout PDV. Explica um pouquinho, por favor, esses dois itens. Bom, essa questão do odor, do perfume, do característico,
da fragrância, falar mais tecnicamente, é uma característica típica do ponto de venda, do marketing, quando está se tratando do presencial. O cliente vai até a loja, né? Então, a loja ela tem atributos físicos, atributos de marca, de cor, né? E passou a adotar também um odor característico, um perfume que você sente quando você chega lá. É claro que os shopping centers também exploram isso como shopping. E isso, às vezes, gera vou usar uma palavra que não deve, mas algum ruído. Os ouvidos sofrem com o ruído, mas o olfato também. Começa, assim, uma profusão de cheiros diferentes, né? Mas isso tem sido aperfeiçoado. Os próprios administradores de shoppings, eles procuram distribuir as lojas bem, né? Não colocam as lojas de moda feminina grudadas umas às outras. Vem uma ótica, depois vem uma sorveteria, depois vem uma loja de brinquedo, depois vem uma loja de roupa masculina, enfim. Depois vem a loja de perfumes, de sabonetes e tudo, enfim. Então, é muito interessante olhar para quem já adota e para quem não adota. Se seria o caso de adotar? Então, esse quesito no exame diz respeito a esse tema, né? Que nem sempre vai ser aplicável. Vou pensando aqui, né? Banco, que ainda existem muitas agências bancárias, né? Será que é uma questão para banco? Talvez não. Então, já disse, né? Vou repetir aqui, quando o quesito não se aplica, ele não altera o score, quer dizer, a pontuação de todos esses quesitos. Nós estamos aqui no 29º quesito, né? Vamos falar do 30º. Estamos chegando a 30 quesitos, são 200. Enfim, é bastante extensivo. Agora, às vezes não se aplica, o fato de não ser aplicável não altera o score geral final. A mesma coisa, layout PDV? Sim, isso aí, digamos, é mais presente nas discussões, sobretudo de marketing, que é a questão do layout do ponto de venda. Então, isso serve muito para o mercado de franquias. Você tem vários modelos de franquia, tem um modelo chamado franquia total, tem outros modelos, mas seriam parciais, quer dizer, menos rígidos e que exigem menos investimento, porque um modelo total, você tem que abrir uma loja com todas as características impostas pelo dono da marca. Então, isso encarece. Agora, se é um quiosque, se é dentro de uma outra circunstância, e o franqueador, né, o dono da marca, não faz exigências desse sentido, pode ficar mais em conta para o empreendedor que quer abrir uma loja daquela marca. Então, agora, o layout tem que ser típico, característico, para que todo mundo que está passeando no shopping veja lá aquele quiosque e identifique a marca, né? De pão de queijo, de produtos para pets, que é alguma coisa que a gente encontra bastante no caminho, né? É interessante ver que os shoppings, eles no início não tinham quiosques. Os corredores eram livres para circulação. Havia muito mais bancos para você sentar, né, do que há hoje. E há quiosques no meio do caminho, né? Agora, enquanto a gente reclama da falta de espaço,
o dono do quiosque está adorando estar no meio do seu caminho, porque é ali que você esbarra nele. Enfim, então, de novo, quando isso se aplica no cliente onde você está realizando o exame, auditoria funcional da comunicação organizacional, isso vai contar. Se não é o caso, não precisa se preocupar. Muito bem, professor. Chegamos ao finalzinho do nosso programa. Mais uma vez agradeço pelo aprendizado, sempre aprendo muito com o senhor. E para você que nos acompanha, fique ligado, semana que vem tem episódio novo. Tchau, tchau. Estamos em todas as redes sociais. Um abraço.